Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. É com grande perplexidade que a gente assiste a mais uma medida do governo do Estado para enfraquecer o transporte aquaviário como alternativa de mobilidade urbana para a região metropolitana no estado do Rio de Janeiro. Eu, como morador de Niterói, cresci utilizando, vendo, sabendo a importância da barca na ligação da nossa cidade com a cidade do Rio de Janeiro. A barca faz parte do ideário, das memórias de boa parte dos niteroienses. Não só pelo seu charme, não só por ser diferente, você em plena região metropolitana se locomover pela Bahia, mas especialmente pela sua importância enquanto alternativa para a mobilidade urbana num estado cuja região metropolitana obtém alguns dos piores índices de mobilidade do mundo. A população de Niterói, a população de São Gonçalo, a população de Itaboraí, a população de Maricá utiliza a barca como meio para chegar na cidade do Rio de Janeiro porque ela é um meio eficiente, que rompe com a grande concentração de fluxos que se dão através do transporte rodoviário. E a barca poderia e deveria ser muito melhor. No ano de 1998, quando a barca foi privatizada, ela possuía um plano de expansão que previa a abertura de novas linhas. A linha Charitas Praça 15, a linha Baixada Praça 15 e a linha São Gonçalo Praça 15. Essas linhas nunca foram colocadas em prática. Somente a linha Charitas Praça 15 no formato catamarã social, com tarifas que por todo o tempo, desde que a linha foi instalada, custam sempre, em média, no mínimo, 3 vezes mais do que uma tarifa regular. A linha catamarã seletivo, como a gente costuma dizer. A social é a que todos nós usamos no nosso dia a dia. O governo Garotinho passou e não cobrou que essas novas linhas fossem feitas. Chegou o governo Sérgio Cabral e essa nova fase da relação com os empreiteiros e com os grandes grupos econômicos. O que a gente assistiu? Em primeiro lugar, se retirou da obrigatoriedade contratual a abertura dessas novas linhas, retirando da população da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro a possibilidade de ter no transporte aquaviário uma alternativa real, que incluísse a Baixada, que incluísse São Gonçalo, que incluísse a possibilidade de outros pontos de embarque e desembarque também na cidade do Rio de Janeiro. Depois, se retirou a obrigatoriedade das barcas de madrugada. Foi dada uma permissão para que a concessionária deixasse de oferecer esse serviço na madrugada, deixando a população carente, mais uma vez, dessa opção. Por fim, às vésperas de uma grande negociata, o governo Sérgio Cabral, com o seu secretário Júlio Lopes, na época, permitiu uma reestruturação tarifária, onde as tarifas de barca aumentaram mais de 60%
acima da inflação, levando a quase o dobro do que era naquele período. Uma grande negociata que permitiu o quê? Permitiu que imediatamente após essa reestruturação tarifária, a concessão fosse transferida, passando da Barcas S.A. para a CCR Barca. CCR, aliás, grupo que tem dentre os seus controladores a Odebrecht, que todos nós sabemos as relações íntimas que manteve durante todo esse tempo com o governador Sérgio Cabral e, de maneira geral, com o PMDB do Estado do Rio de Janeiro, sendo a detentora de obras já reconhecidamente superfaturadas, que estão sendo investigadas no âmbito da Operação Lava Jato, como, por exemplo, a obra de reforma do Maracanã. Ou seja, o governo permitiu que a passagem quase dobrasse, passasse para outro patamar, se descolando do que era então o patamar da Barca, que mais ou menos regulava com um dos ônibus municipais, indo para um patamar mais alto até do que de boa parte dos ônibus intermunicipais. E agora, é com perplexidade que a gente vê mais uma benesse. Não sem antes destacar mais uma. O governo do Estado assumiu a obrigatoriedade contratual da empresa concessionária de fazer investimentos para adquirir novas embarcações. É público que essas embarcações chinesas, que hoje fazem a ligação Rio-Niterói, foram compradas pelo governo do Estado, assumindo uma obrigação contratual da concessionária. Isso é grave, porque no contrato, a empresa que ganhou a concessão ganhou o direito de se tornar proprietária das embarcações que foram privatizadas naquela altura, que pertenciam ao governo do Estado. Ganhou o controle e a propriedade dos imóveis que pertenciam à antiga Conerj. Hoje, por exemplo, lá no espaço conhecido como Cantareira, onde funcionam estabelecimentos privados, o lucro do aluguel daquele imóvel vai para a CCR Barcas, porque ela ganhou aquele imóvel ao ganhar a concessão que era explorada pela Barcas S.A. Agora, o governo do Estado assume uma das contrapartidas contratuais daquela concessão, que era o investimento. O que ele cobra em troca? Recuperou os imóveis? Recuperou a propriedade daquelas embarcações antigas? Não, não recuperou nada. Deu mais subsídios. Assim como já havia dado subsídio tarifário, assim como já havia permitido a restrição dos horários, assim como já havia permitido que não fosse levado a cabo o investimento nas novas linhas, o governo do Estado também assumiu os investimentos sem cobrar nenhuma contrapartida. E agora assistimos a mais um favor, mais uma concessão contratual que o governo do Estado dá à empresa concessionária das barcas, ao grupo CCR, restringindo os horários da ligação Cocotá-Praça 15, reduzindo em 1/3 o número de viagens de uma região da cidade e da região metropolitana do Rio de Janeiro que vive engarrafada, que é a Ilha do Governador, que contribui para a grande pressão que se dá na linha vermelha e na Avenida Brasil. Os moradores da Ilha do Governador e todos os usuários da linha vermelha vão sofrer com a redução dessas embarcações. Muito rapidamente, deputado Serafini. Tenho insistido numa proposta, eu tenho certeza conta com o apoio de Vossa Excelência e de vários parlamentares. Transformar os armazéns 17 e 18 em frente à rodoviária
em terminal de barcas, trazer muito mais linhas da Ilha do Governador, trazer a linha de Caxias, do aeroporto, e não só descongestionando a Praça 15, mas trazendo linhas também de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Magé. Sem dúvida. Preciso acabar com os privilégios e com o domínio da FETransport. Sem dúvida, deputado Paulo Ramos. Eu encaminhei diversos requerimentos de informação para a Secretaria de Transporte, cobrando, inclusive, informações sobre quais estudos técnicos embasaram a compra dessas embarcações que o governo do Estado adquiriu, substituindo a obrigatoriedade contratual das barcas. Um dos motivos é que muitos estudiosos, e nós, na Frente Parlamentar do Transporte Aquaviário, compramos essa tese, têm defendido que, para consolidar o papel das barcas como substituidora ou como alternativa real ao transporte rodoviário, nós temos que ter a abertura de novas linhas. Uma ligação ali na região portuária, mais próxima da Zona Norte, mais próxima da rodoviária, para que o morador que venha de Niterói, que venha de São Gonçalo, que venha da Praça 15, não precise necessariamente vir até a Praça 15, possa se direcionar diretamente para aquela região, se ali for o seu destino. Defendemos também um novo ponto na Zona Sul do Rio de Janeiro, ainda dentro da Baía de Guanabara, para que a gente possa ter, de fato, o transporte aquaviário como alternativo. Porque hoje, qual é a aposta? É concentrar na ligação Rio-Niterói para substituir a saturação da ponte, única e exclusivamente, sem quebrar o domínio das empresas de ônibus. A gente quer mais. A gente quer que o transporte aquaviário seja, de fato, uma alternativa de transporte. Daí a necessidade de termos variadas linhas ligando diferentes pontos da nossa região metropolitana. Mas o governo do Estado, ao invés de fazer isso, o que ele faz? Restringe ainda mais o papel da ligação aquaviária entre os diferentes pontos. Reduz em 1/3 o número de viagens ligando Cocotá à Praça 15. Reduz os horários de Charitas para a Praça 15, no momento onde Niterói faz uma obra que vai aumentar o fluxo de passageiros com direção a Charitas. O governo do Estado reduz o número de viagens daquela estação e reduz aos domingos e feriados os intervalos das barcas ligando Praça 15 a Niterói de 30 minutos para 1 hora. Aumenta os intervalos de 30 minutos para 1 hora, reduzindo a possibilidade do passageiro usar essa alternativa como uma alternativa eficiente, como uma alternativa que melhora a sua mobilidade. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte: não ficaremos calados, não aceitaremos passivamente essas medidas que contrariam os interesses da população do Rio de Janeiro. Eu sou autor de 2 projetos nessa casa que dizem respeito às barcas. Para que seja feita uma consulta pública à população, se ela deseja que o governo do Estado retome o controle público sobre as barcas ou não. Nós defendemos a retomada do modelo público. Não dá para o governo do Estado dar anualmente dezenas de milhões de reais na forma de subsídios, assumir os investimentos e a CCR Barcas ficar com lucro para prestar um serviço cada vez mais limitado. E outro, que obriga que todas as ligações aquaviárias do Estado do Rio de Janeiro tenham também linhas de catamarã social. Não dá para a barca oferecer uma linha seletiva que custa quase R$20 de Charitas à Praça 15, enquanto uma parcela da população que não pode pagar tem que se deslocar até o centro da cidade, podendo haver uma linha social ali. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que estamos convocando a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário e vamos realizar uma audiência pública. Ao mesmo tempo, estamos encaminhando pedidos de informações à AGETRANSP, à Secretaria de Transporte, para que sejam esclarecidos os critérios técnicos dessas medidas. O que a gente está vendo é uma supressão de demanda. Se restringe cada vez mais a centralidade da barca, expulsando os passageiros que optam por essa modalidade
para outros modais, especialmente para o transporte rodoviário, para as empresas de ônibus, e aí se subestima a real possibilidade e o real potencial da barca como alternativa de transporte. Chega de sermos governados pela pressão das empresas de ônibus e chega de sermos governados pela pressão das empreiteiras e dos grupos econômicos que controlam o serviço de barcas. Queremos um serviço de qualidade, um serviço público que de fato atenda às necessidades da população. É uma vergonha, mas essa concessão do governo do PMDB aos empresários de transporte, indo na contramão do interesse público e da mobilidade urbana. Vamos realizar essa audiência pública e, se necessário for, iremos à justiça contra essa promiscuidade que é a relação do governo do Estado com a concessionária de transporte, assumindo cada vez mais obrigações contratuais e permitindo que o interesse da população usuária do transporte aquaviário seja permanentemente desrespeitado.